capítulo 5 e o versículo 7. Nós vamos ler só uma parte aqui importante desse versículo. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Repita comigo: não tem ninguém. Título da mensagem: quando, repita, o missionário falta. Repita comigo: quando o missionário falta. Sente dando glória a Deus, dando aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê a tecladista? Daqui a pouco você pode aqui, irmã, me acompanhar, tá? Daqui a pouco já fica aí, que é uma benção, irmã. Irmão, eu gosto de tocar a igreja que tem banda. Fica aqui, perto aqui, os músicos aqui. Amém, irmão? Não sou contra fundo musical, não. Amém? Eu fico tão emocionado quando eu vou pregar em congresso que eu vejo uma banda assim, irmão. É que eu sofri muito, irmão. Já fui missionário do Piauí, sabe? E quando eu fui dirigir uma igreja, o pastor me prometeu um campo. Quando eu cheguei lá, a igreja era bem pequenininha, não dava nem uma quadra, irmãos. Era eu, a minha esposa, meus filhos, tudo pequenininho, a minha sogra. E eu pensei que tinha mais de 100 crentes lá, só era eu e mais 4. E aí eu olhava assim para a guitarra, a bateria, eu falei: Jesus, envia o tocador. Aí eu pregava, abria a porta, servia água para as irmãs, e tocava guitarra, tocava tudo, fazia tudo, irmão, sabe? Aí até a minha sogra não sabe cantar, e eu tinha que acompanhar ela desafinado. Missionário é isso, irmão. Eu fui missionário no Nordeste, tenho histórias lindas para contar para vocês, mas hoje não dá tempo. Então vamos para a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 5, irmãos, narra uma história muito importante. Quem nunca ouviu falar da história do tanque de Betesda? Quem nunca ouviu falar? Todos, alguns já até pregaram aqui. Mas eu gosto de trazer uma introdução porque João, ele escreve de uma forma diferente. A carta de João é para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja universal, para todos, tanto judeus como gentios. João, ele traz um tratado aqui e manifesta a glória de Deus na pessoa de Jesus. Paulo já tinha escrevido sobre o mistério revelado. Na verdade, quando Jesus veio até a terra, o grande missionário, o maior missionário que pisou na face da terra, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele se despiu da sua glória, da sua majestade, do seu trono, e veio se fazer servo como um de nós para ganharmos nós para a glória eterna do Pai. Quando ele vem como um mistério revelado. Muitos não conheceram, porque esperavam um homem em cavalo branco no trono, a raiz de Davi, o trono de Davi se manifestaria, mas não. Ele veio como um servo, veio pela família humilde, simples e pobre, mas o mistério de Deus estava revelado naquele homem. E quando João escreve, ele começa a trazer alguns mistérios de Jesus, e desde o capítulo 1 até o capítulo 21, João revela Jesus como o próprio Deus, como a glória de Deus manifestada na face da terra. Percebe que no capítulo 1 ele revela Jesus como verbo vivo. No capítulo 2, ele é a transformação e a alegria da família. No capítulo 3, ele é o novo nascimento que regenera o homem e a mulher. No capítulo 4, João diz que ele é o missionário fiel e a fonte inesgotável. Veja, no capítulo 5, ele é a cura e o missionário que nunca faltará. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é o rio das águas vivas. E no capítulo 8, ele é a luz da vida e do mundo. No capítulo 9, ele é o rabino enviado de Siloé. No capítulo 10, ele é a porta das ovelhas e o grande bom pastor. No capítulo 11, João disse: ele é a ressurreição e a vida. E no capítulo 12, ele é o ungido e adorado pela mulher chamada Maria. E no capítulo 13, João diz: ele é o servo humilde que lava o pé dos seus servos. No capítulo 14 é conhecido: ele é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 16, João diz: ele é o amigo fiel. No capítulo 17, ele é o sacerdote intercessor. E no capítulo 18, ele é o nazareno que foi traído e sofrido. No capítulo 19, ele é o cordeiro mudo. No capítulo 20, irmão, ele é aquele que ressuscitou e deixou a tumba vazia. E no capítulo 21, é o que se manifesta e dá mais uma oportunidade para o homem, dizendo: missionário, apacenta minhas ovelhas, porque ele é o Deus de oportunidade. Quem já teve oportunidade aqui, veja que João continua revelando Jesus como o grande eu sou. Na expressão, irmãos, todos os reis, profetas, sacerdotes, percebe que todos tinham medo de usar essa expressão, eu sou. No Antigo Testamento, ele se manifesta para Moisés, naquela sarça onde o fogo pegava, e ele diz: eu sou o que sou. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus também se manifesta como o grande eu sou. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Salomão. Ele diz: eu sou. Só ele diz: eu sou. Ele disse: eu sou a
fonte da água que jorra para a vida eterna. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná vivo. Percebe que na história nenhum homem usou essa expressão e permaneceu de pé. Houve na história do Antigo Testamento um homem por nome Nabucodonosor, ele usou essa expressão lá na Babilônia: eu sou, a glória é minha, eu faço. Deus pegou ele e diz: vem cá, meu filho, esse título não cabe em ti, esse título não serve para você. A Bíblia diz que Jeová pegou ele e levou no meio dos pastos e diz: passa 7 anos, que é chamado de ciclo para aprendizado, e aprenda como a capinha, anda com os cavalos, anda com o jumento e com o jegue, como diz lá no Nordeste, até tu aprender que eu sou. Só pode usar essa expressão, o nome dele chama Jesus. Jesus, é por isso que no Antigo Testamento ele diz: eu sou. No Novo Testamento ele diz: eu sou. E no Apocalipse, da profecia revelada, ele começa o texto e diz: no futuro, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou. Olha aqui o que Deus manda, começando dizendo à igreja: quem é Deus, quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem opera é Deus, quem restaura é Deus, quem salva é Deus. A glória é dele, tudo é dele para ele. Se tu diz tu não é nada, tu é pó, tu é cinza, mas o eu sou está aqui nessa noite. Vem comigo aqui. A Bíblia diz que os judeus eram um povo festivo. O povo de Deus é um povo festivo. Eu dirigi a igreja por muito tempo, e toda vez que chegava às festas dos congressos, existia o pós e o contra. 90% era a favor do congresso, mas sempre tinha os 10% que é contra. Não sei para que isso, não sei para que chamar pregador, não sei para que chamar cantor, não sei para que beca, não sei para que uniforme, não sei para que tanto ensaio, mas o povo de Deus gosta de festa, sim ou não? Isso não vem de vocês, vem de Abraão. Deus, no livro de Levítico, capítulo 23, fala: eu quero que vocês se ajuntem para a festa. É bíblico. E dentre essas festas, existiam 7 festas que os judeus comemoravam. Vou falar aqui para vocês rapidamente, eu vou já entrar no termo, irmão. Não se preocupe que isso aqui, irmão, vai descer uma glória tão grande, Deus já me mostrou. Mas eu preciso aplicar a mensagem, sim ou não? Quantos querem aprender a palavra, diz amém. Dentre as 7 festas existia a primeira festa, o Peshá. Peshá é a Páscoa. Segunda festa, pães asmos, Matzot. A terceira festa é o Bicurim, chamada a festa das primícias. E a quarta festa, o Shavuot, que é o Pentecostes. A quinta festa, a festa de Hashaná, que é a festa das trombetas. E a sexta festa, Yom Kippur, que é o dia da expiação ou do perdão. E a sétima festa é a festa do Sukkot, chamado de tabernáculo. Dentre essas 7 festas, irmãos, todos os anos os judeus se reuniam. Ficava 7 dias glorificando a Deus. Está vendo? Tu, meu morador, que 2 dias já está criticando. Era 7 dias que o povo de Deus se reunia para adorar a Deus, não é? E aqui, irmãos, nós vemos 7 festas, que eram as grandes festas do povo de Deus. Porém, dentre essas 7 festas, existe 3 que eram obrigatórias, chamada da Santa Convocação. Repita comigo: Santa Convocação. Dentre essas 7 festas, as 4 você vinha se você quisesse. Agora 3 era obrigado o povo de Deus, onde tivesse, em qualquer estado do país, deveria se reunir em Jerusalém para adorar a Deus. E a primeira festa é a festa de Peshá, que é a festa da Páscoa. Que festa é essa? Era a festa que ele se reunia para comemorar o dia da celebração da libertação. Deus disse: eu quero que vocês se reúnem, todos se reúnem em Jerusalém e comecem a cantar e glorificar a Deus, lembrando, trazendo à memória o dia que eu libertei vocês. O jovem cantou aqui: eu não sou mais escravo. Isso é motivo de vocês dar glória a Deus. Deus está dizendo: não esqueça de onde eu te tirei. A Santa Convocação. Toda vez que você chegar aqui, lembre da peia que tu levava. Lembre das algemas que estavam sobre a tua vida. E hoje nós estamos aqui comemorando na festa da Páscoa. Todo dia nós comemoramos. Deus, obrigado por ter me libertado. Deus, obrigado por ter me libertado das drogas, do álcool, da festa, do pancadão, da mentira, do roubo. Obrigado. Essa festa é chamada Peshá, festa da Páscoa. Nós não precisamos mais do ritual judaico, mas nós se reunimos e glorificamos a Deus porque nós somos libertos. Na verdade, irmão, esse culto aqui é o culto dos ex. Sabia que é? Culto dos ex. Nós éramos ex-escravos.
Era escravo. Todos nós aqui fomos escravos, irmãos. Alguém olha assim e fala, esses crentes é tudo preso à religião, né? Não tem o que fazer, tem que estar na igreja de domingo a domingo. Aí você manda um recado pro diabo, aqui ninguém tem preso nenhum, aqui ninguém está preso, irmão. Aí que muda a história, nós somos libertos. Sabe quando eu era preso, irmão André? Quando eu passava em frente a um cigarro e me sentia obrigado em fumá-lo. Eu era preso quando eu passava em frente ao boteco e ouvia aquelas músicas de forró, era obrigado a passar e ouvir. Eu era preso quando eu passava na porta de um bar e sentia vontade de beber e era obrigado a entrar. Hoje não, meu, eu passo e desfilo. Eu não preciso, eu sou liberto. E quem é liberto, irmãos, é diferente. Tem algum liberto aqui? Levante a mão, só quem é liberto. Só quem era escravo e hoje é liberto. É por isso que você não pode se gloriar num culto como esse. Porque tem uns, irmãos, que é só o sangue, né? Lá no Nordeste aqui não tem, mas lá tinha o irmão José, que eu conhecia ele, irmão. Cachorro lambia a boca. Era a coisa mais feia do mundo, viveu lá. Irmão, o homem que não é liberto é a coisa mais feia do mundo, né? Eu fui pregar no congresso agora, eu vi uma imagem, eu falei, meu Deus do céu. Eu estava passando, irmão, um bebo e tinha um poste. Aí ele estava assim, não mexe comigo não. E ele começava a chutar o poste e começava a querer dar no poste. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que a cachaça faz com o homem. E ele baixava assim, covardia. O poste não estava fazendo nada, meu irmão. Eu disse, Jesus, nós já fomos assim também. Não é verdade? E ele queria tirar um braço de ferro com poste. Sabe o que é isso? É o aprisionado pela cachaça. É oprimido. Tem muita gente aqui que se eu dar o microfone, ele vai contar o testemunho dele e vai dizer, pastor, eu recebi o salário, não chegava nada em casa, porque eu deixava no jogo, na bebida, no vício, no cigarro. Eu tenho certeza que tem alguém que tem um testemunho assim, que era oprimido, escravizado pelo diabo. Aí Jeová diz, desce lá, missionário, chamado Yeshua Ramachia. O nome Jesus, irmão, significa aquele que salva, aquele que liberta. Quando Jesus desceu, ele viu o aprisionado, quebrou a corrente, quebrou a cadeia, liberta ele, solta ele. E o que é que eu quero? Eu quero ele solto. Vem cá, André. Eu quero ele assim no culto, ó. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Porque quem é livre não tem algema. Quem é livre não está preso. Abre a tua mão e faz assim, faz assim, faz assim. Só quem é livre, só quem é livre. Fala aqui, diabo. Olha aqui, eu estou livre. Eu não dou glória a Deus porque o pregador pede. Eu não dou glória a Deus porque o cantor pede. Eu dou glória a Deus porque eu sou livre. Celebra o dia da libertação. Você lembra o dia que Deus te libertou? Tem uns aqui que não foi fácil não, irmão. Tem uns aqui que era ruim. Então, deixa eu voltar. Aí tem uns que o cachorro lambia a boca. Vivia bêbado, calça rasgada, fedendo. Aí Jesus foi lá e disse, vem cá que eu vou te fazer um pregador. Aí traz eles, não é? Traz eles. Aí a graça chega nele, coloca uma gravata, um palitozinho, corta o cabelo. Nós era tudo feio, irmão. Vocês estão vendo nós aqui agora? Nós era tudo feio, velho, queimado, velho, acabado, velho, né? Tudo barbudo, velho. A graça nos pegou. Não é mérito nosso, foi a graça que nos escolheu. Nós somos privilegiados por Deus. Aí tem uns que chegam no culto, aí esquece de onde Deus tirou. Aí fica assim, é mão trancada, é perna fechada, e fica assim, travado. Eu não dou glória a Deus, não dou aleluia. É um negócio chamado ética. Que ética é essa, irmão? Aqui é lugar de liberto! Aí quando era escravo do pecado, ia lá na Itaquera, no Timão Eô, ficava uma hora gritando, chegava rock em casa, aqui tu não abre a boca por quê? Aqui é culto de liberto! Deus está falando ou não? Eu estou sentindo que Deus está falando aqui. Eu estou sentindo que Deus está falando. O que, é que o senhor está fazendo, pastor? Estamos aquecendo as turbinas. Repita comigo, segunda festa obrigatória. A segunda festa obrigatória era a festa do Sucote. O que é isso, pastor? A festa do tabernáculo. Essa festa era obrigado todos se reunir. Por quê? Porque era o período em que eles se reuniam 7 dias comemorando o período que eles ficou 40 anos no deserto. A palavra deserto no hebraico é Bamidebar. O que é isso? É o momento em que Deus se manifesta para mostrar que Ele é o Deus do deserto. Ou seja, eles deveriam ficar 7 dias comemorando a Deus com cabana para eles lembrarem do Deus provedor que cuidou deles no deserto. Lá não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, nem sandália. E o mais importante, de dia era uma nuvem de glória. E de noite, uma coluna de fogo. Deus falou, quando você se reunir, lembra que vai ter uma nuvem de glória e uma coluna de fogo. Essa eu não aceito ninguém ficar em casa. É a santa convocação. Mas nem para assistir o jogo do Brasil, não. Eu quero todo mundo lá.
Mas nem para assistir a final, não! Eu quero todo mundo lá, porque é mais importante que o jogo do Brasil é a coluna de glória, é a nuvem de glória, é a coluna, por quê? Porque aqui o teu sapato serão provido, aqui a tua roupa será provida, aqui não vai faltar mantimento, aqui não vai faltar a glória de Deus! E a terceira festa, irmão, que é a que eu vou pregar. A terceira festa, irmãos, é a Shavuot. O que é Shavuot? Significa Pentecoste. Que festa que é essa? Deus disse, todos os judeus eu quero em Jerusalém para adorar. Eu quero que vocês comemorem 50 dias após as primícias, porque era o período em que se comemorava a festa do agradecimento por tudo quanto Deus providenciou. E foi nessas festas que o Espírito Santo desceu. Foi no dia de Pentecostes que a igreja se inaugurou com poder e grande glória. E o Senhor falou, eu não aceito ninguém ficar em casa nesse dia. É convocação do eterno Deus. Eu quero todo mundo lá, porque eu vou derramar, eu vou encher. E por que Deus queria encher? Porque no Antigo Testamento, irmão, ele nunca enchia ninguém. Ele derramava, a pessoa era usada por Deus, e ele dizia, eu não te enchi, eu te dei uma porção. Amanhã vai esvaziar. Então você vai ter que ir num poço e encher de novo. Vocês lembram de Elias? Elias orava e o fogo descia. Não era cheio, era porção. Eliseu falou, Senhor, eu não quero uma porção. Eu quero 2 porções. Como assim, Eliseu? Eu quero a porção dobrada de Elias. Porque Elias representa os judeus e Eliseu representa a igreja. Aí Deus falou, você quer porção dobrada, Eliseu? Eu quero. Aí Deus derramou a porção 1, a porção 2 sobre Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ele estava andando um dia e gritou, Eliseu, o machado caiu. Vem, machado. O machado flutuou sobre as águas. Um dia eu vi uma irmã orando, Senhor, me dá a porção dobrada. Eu falei para ela, não faça mais essa oração, irmã. Não peça mais porção dobrada, você está errando. Nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos na graça. E como é que eu peço? Fala do jeito que Jesus mandou. Não é nenhuma porção, nem 2 porções. E como que é? É no regaço. É transbordando. É sem medida. Eita. Eita. Sabe por quê? Porque Jesus não é conta-gota e nem mão de vaca. Pediu, toma. A partir da graça não é mais porção, é derramamento. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Porque se fosse no Antigo Testamento, você vinha no culto como esse, estava glória a Deus, falando extremar, mas você estava vazio. Agora não. Você se enche aqui e vai cheio pingando azeite para casa, irmão. Hoje nós estamos diante da igreja cheia do Espírito Santo. E quando é que eu recebo esse poder? No dia de Pentecoste. Eu não sei se eu repito, irmãos. E por que Deus enche a igreja? Porque vocês precisam começar a colheita. Qual é o objetivo de Deus encher um obreiro ou irmã? Para que ele vá para a colheita. Deus não enche a igreja para ficar famoso nas redes sociais. Deus não te encheu para ser o playboyzinho do evangelho. Deus não te encheu para você ser o profeta do Pix ou do CPF. Não. Sabe por que Deus te encheu? Para que tu vai nos becos, falados, vai nas almas perdidas, vai onde ninguém vai. Enxerga o que ninguém enxerga. Põe a mão onde ninguém põe a mão. Abraça quem ninguém quer abraçar. E ame quem ninguém quer amar. Só quem faz isso quem é cheio. Quantos querem ouvir a palavra? Diz amém. João escreve. No capítulo 5. Havia um homem há 38 anos que jazia enfermo. E João diz, e ele estava perto da porta das ovelhas. Vocês lembram do livro de Neemias, capítulo 3? Quando Neemias veio restaurar os muros, dentre as portas havia de 10 a 11 portas. Dentre essas portas, Neemias restaurou uma porta chamada Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas, irmãos, era a porta que trazia as ovelhas, tanto para o sustento do templo, também para o sacrifício. Toda pessoa que queria subir no templo para adorar a Deus e sacrificar e cultuar a Deus, ele deveria passar pela porta das ovelhas, trazer o seu animal, entregar ao sacerdote auxiliar. E ele passava por um corredor, chegava até a porta de trás do templo e entregava ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse colocar no holocausto e a partir dali, aquele homem começar a processar o seu culto.
João começa a falar a respeito de um homem que há 38 anos estava ali. Todo ano ele ia ali. Só que ele não tinha, irmão, acesso ao templo. Por que ele não tinha acesso ao templo? Por causa da lei Levítico. Porque a lei diz que todo homem enfermo, impuro, não pode ter acesso ao sagrado. Agora imagine, irmão, esse homem tendo que ver seus vizinhos, seus parentes, seus irmãos subir ao templo, porque era a maior festa de Jerusalém, a festa de Pentecoste, onde o povo ia agradecer. E quando ele chegava perto do templo, os parentes diziam, nós vamos para cima e você vai para baixo. Pense numa humilhação. E aí alguém deixava ele perto da porta das ovelhas, à beira do tanque, perto de um monte de gente doente, desprezado, pessoas jogado, escanteado. E a festa acontecendo lá em cima no templo. E lá embaixo, uma multidão de enfermo, rejeitado e abandonado pela sociedade, e a lei os abandonou. E por que eles estavam à beira do tanque? A verdade, irmãos, que eles estavam à beira do tanque, esperando um grande movimento, para que alguém colocasse. Se algum daqueles fosse curado, o que eles deveriam fazer? Correr para o templo? Não, senhoras e senhores. Eles deveriam correr para a porta da ovelha que estava do lado, negociar uma ovelha ou um pombinho, dependendo das condições financeiras, levar para o sacerdote auxiliar levava para o sumo sacerdote, apresentava a sua oferta, e ali ele começava a prestar o culto a Deus. O que aconteceu? Disseram, Jesus, vamos para a festa de Pentecoste. A Bíblia diz que Jesus vai até a festa. Quando está perto de entrar na porta do templo, se manifesta o missionário. Ele disse, eu não vou entrar aí. Você não vai subir para a festa? Não, eu vou descer. Você não vai subir para a festa? Não, eu vou descer para os rejeitados. Eu vou descer lá, eu vou lá buscar uma alma que está ferida, machucada, doido para estar aqui. Eu vou atrás do rejeitado, mas o Senhor vai deixar o lugar de destaque, de ostentação, de prazer, de glória, de alegria, para ficar perto de um povo rejeitado, doente, abandonado, até mesmo fedendo. Jesus, quem quiser vem, eu estou descendo. E Jesus desceu. E Jesus desceu mais um pouquinho. E Jesus foi descendo. Foi descendo. E foi descendo. E foi descendo. Quando ele chega lá embaixo, ele encontrou o homem, irmão. Não tem nome esse homem, mas estava lá, à beira do tanque. E a Bíblia diz, havia uma multidão de enfermos. Jesus olhou para ele e disse, queres ficar curado? Aí vem um tapa na cara da igreja. Ele diz, eu quero! Sabe o que ele diz? Eu quero voltar para o templo. Eu quero participar do culto. Mas ele diz, não tem ninguém. Não tem ninguém quando o movimento das águas acontece. Me leva até lá. Jesus olhou para ele e disse, você está dependendo dos outros? Sim. Quem já dependeu dos outros aí? Tem coisa pior, irmão. Ei, irmão, depender dos outros é ruim demais, irmão. Ei, irmãzinha, veio da Paraíba, né? Eu vim do Piauí, mas eu dependi dos outros. Paguei aluguel aqui, há quase 20 anos atrás. Sofri. Comi o pão que o diabo e os demônios caíram amassou. Era uma humilhação, irmão. Eu ligava para os obreiros, vocês vão para a sede hoje? Aí ele dizia, vou não. Aí eu pegava o ônibus, chegava lá, estava tudo lá sentado no púlpito. Dependendo dos outros para ir para o Belenzinho. Dependendo dos outros para enviar currículo. Ninguém queria enviar meu currículo, irmão. Ninguém queria me ajudar. Ninguém queria estender a mão para mim. Jesus olhou e disse, quer ser curado? Ele disse, não tem homem algum. Não chegou um missionário aqui. Lá no culto está cheio, mas aqui está vazio. Na festa está cheio, mas não vem ninguém aqui. Ninguém veio ver um homem abandonado, maltratado. E o missionário faltou. Mas quando ninguém vai, Jesus vai. Quando ninguém desce, Jesus desce. Quando ninguém ama, Jesus ama. Quando ninguém abraça, Jesus abraça. Eita, vem, mano, no teclado aqui. Aleluia! Eu lembrei de Felipe Eunuco. A Bíblia diz que Felipe correu para evangelizar. Encontrei o Eunuco ali na Bíblia. Ele disse, está entendendo o que está lendo, Eunuco? Ele disse, não tem ninguém que me explica. É muito chamado, mas poucos missionários.
E como que eu posso sentir a necessidade? Se eu fazer como Isaías, ser tocado pela brasa e ver os céus abertos. Depois que você vê o céu aberto, você vai mudar o seu vocabulário. Isaías viu os céus abertos, anjos cantando, Santo, Santo, tocado pela brasa do altar, ele diz: Senhor, eis-me aqui, me envia-me. Quando o missionário falta, mas Jesus foi lá. Olhe bem aqui para mim. Jesus olhou, eu estou usando as minhas palavras, a palavra de pregador. Você não vai precisar mais de ajuda do homem, não. Você não vai mais depender dos outros. Era como se dissesse assim: o tempo da humilhação acabou. Hoje é o último dia que tu fica nesse estado. É como se Jesus estivesse olhando para dizendo: eu vi a tua dor. Eu vi o que tu passou. Eu vi o que fizeram contigo. Eu vi a humilhação. Era como se Jesus chegasse e dissesse: eu sinto a dor que tu sente. Eu vi a tua guerra no oculto. Eu vi quando tu passou. Eu senti o que tu sentiu. Por quê? Porque eu usei de íntima compaixão. Era como se Jesus estivesse dizendo: hoje eu dou fim no teu sofrimento. Eu vou tirar o teu opróbrio, a tua humilhação. É hoje. Conta, porque 38 anos foi como 38 milênios para você. A tua história muda hoje, diz o Senhor. Não vai precisar ninguém te levar para o tanque. Porque quem é maior do que o tanque, do que os anjos do movimento, está aqui diante de ti. Irmão, quando Jesus entra na vida do homem, quando Jesus entra na vida da mulher, é para mudar para melhor, irmãos. Ai, e depois o Senhor disse: então pega a tua cura. Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria ir lá na porta das ovelhas. Coisa mínima, não está no texto. Aí ele levantou, fixou o joelho, aí correu para a porta das ovelhas. Aí Jesus: ei, não vai não. Não, Jesus, eu tenho que ir lá pegar oferta para os meus pais, apresentar para o sacerdote, para mim poder participar do culto. Não, não precisa não. O cordeiro já morreu. A partir de hoje o teu culto não vai precisar mais de oferta morta. Não precise mais atrás de animais não. E o que é que eu faço? Vai para o templo. Fique quietinho. Entrega no altar. Alabaste calabai. Mas Senhor, quando eu chegar lá vão questionar o meu passado. Fique calado. Vão me perguntar com que direito que eu estou aqui e quem me curou. Jesus diz: não fale nada, só adora. Não dê satisfação para quem é mais baixo do que você. Não dê satisfação do teu passado para ninguém, porque ninguém pagou a tua conta. Ninguém morreu na cruz por ti. Ninguém lavou as tuas vestes. Tu passou a vida toda dependendo dele. Nunca foram lá. Aí depois que Jesus foi lá, te pegou, te abraçou, alguém quer dizer: ele não pode estar aí, ele não deve estar aí, ele não pode estar aí. Aí Jesus: não fala nada. Fique calado. E o que é que eu faço, Deus? Quando os sacerdotes me perguntarem, fala assim: um homem veio ao meu encontro. Olha aqui para mim. Toda vez que eu prego essa passagem, eu choro. Pergunta por quê? Porque quando eu vejo aquela história, sabe o que Deus falou comigo? Esse homem era você, rapaz. Era eu. Era eu que estava lá precisando de um abraço. Era eu que estava precisando de uma oportunidade. Ninguém foi.
Mas um dia Jesus resolveu ir. Às vezes eu estou pregando em congresso e eu conto esse testemunho. Eu falo, irmão, é vergonhoso, mas é edificante. Eu trabalhava numa empresa aqui na Piraporinha. E eu tomava de conta de uma área da qualidade. E um dia entrou um jovem lá na empresa. E esse dia, ele estava lá muito preocupado, muito agoniado, andava para um lado, para o outro. E eu senti de Deus: fale de Jesus para esse rapaz. Só que lá na empresa não podia falar em religião, tinha uma ética lá e a gente respeitava, trabalho é trabalho, tal. Aí eu falei, na hora do almoço eu vou com ele e vou falar de Jesus para ele. Aí eu fui na hora do almoço, sentei no refeitório, ele pegou o prato, sentou do outro lado, então ele com gesto, ele falou, não quero conversa com ninguém. Eu não falei de Jesus, respeitei, terminou, ele foi lá para trás, deitou e dormiu, encostei, estava dormindo. Eu falei, deixa quieto. Falei, Senhor, se for para mim falar de Jesus para esse rapaz, fazer missão, me dê uma nova oportunidade. Quando deu 2h, 2h30, bati o cartão, bati o dedo lá, e quando eu bati o dedo, ele também bateu, aí ele saiu. Eu não sei se vocês conhecem a Piraporinha ali, o trólebus que passa ali. Nós pegamos o trólebus, quando eu peguei o trólebus, quem estava sentado dentro do trólebus? Ele estava sentado. Eu falei, Jesus, é agora. Missão que não dá certo é a missão que não é feita. Quando eu encostei perto dele aqui, ele sentou, aí eu sentei perto dele e falei, o dia foi difícil hoje, ele falou, aí ele não respondeu. E eu querendo puxar assunto. Aí eu vi quando ele pegou o fone e colocou no ouvido. Aí eu fiquei com vergonha. Aí eu falava, ele não respondia com fone de ouvido e ele mexia muito no celular. Quando chegou na Piraporinha, não sei se vocês conhecem ali o viaduto que atravessa em cima da Anchieta, ele pegou e desceu um ponto antes. Eu falei, Jesus, amanhã eu falo de Jesus para ele. Não vou perder mais a oportunidade. Cheguei em casa, 4h30, tomei banho, tomei o café e liguei na televisão. Estava passando o programa do Luiz da Atena, no Brasil, gente. Quando eu liguei, estava lá. Acaba de tirar a própria vida. Na cidade de São Bernardo do Campo. Ele desceu do ônibus e pulou o viaduto. Um jovem de 22 anos. Vocês imaginam como que eu fiquei? Eu não sei se eu chorava, gritava. Eu falei, Deus, eu poderia ter evitado. Eu poderia ter tirado aquele fone do ouvido dele e ter dito para ele, Jesus te ama, rapaz. Mas não fiz. E sabe o que mais me cortou por dentro? Porque o apresentador da Atena dizia, e ele deixou uma mensagem para a mãe dele. Ele disse, mãe, eu te amo, mas esse mundo não dá mais para mim. Eu estou indo embora, porque nessa terra de hipócrita, ninguém me ama. Deus falou comigo, não perca as oportunidades. Quando o missionário falta, quando o profeta falta de falar a verdade, aleluia. E eu estava vindo para cá e Deus falou comigo, eu vou descer naquela casa de hoje, com a glória, com o quebrantamento, porque foi para isso que Deus trouxe vocês aqui. Vocês vão sair daqui com outra mentalidade. Vocês vão abraçar mais. Vocês vão evangelizar mais. Ah, vai. Porque você vai lembrar de onde Deus te tirou. E eu fiquei pensando, Jesus estava na festa, deixou a festa para descer lá no tanque de Betesda. Que homem é esse? Só ele faz isso. E o Senhor falou, nós devemos ser que nem Jesus. Sabe o que eu orei? Eu orei que nem aquela canção. Eu passei a semana toda ouvindo essa música, irmão. E eu comecei a cantar assim, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Dai-me um coração igual ao teu. Você conhece? Pega o microfone aí, irmã. Deixa Deus te usar. Fecha os teus olhos. Aleluia. Fecha os teus olhos, porque tu vai sair daqui um missionário. Ah, vai. O que Deus está fazendo aqui, irmãos. Oh, aleluia. 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 Aleluia, fecha os teus olhos, porque a glória de Deus vai tomar. E nós não vamos ficar só dentro do templo como hipócritas, não. Nós vamos descer. Hoje é congresso de missão. Então Deus vai nos marcar. Isso aqui vai ficar marcado, viu? Isso aqui vai ficar marcado. Venha cá. Venha cá. Cadê sua esposa? Tá lá?
Você tem filhos? Não tem 5? Aleluia. Glória a Deus. Faz assim, André. O Senhor vai te prosperar. Essa chama que está ardendo no teu coração, você vai compartilhar para pessoas. Deus fala ao meu coração, tu serás o mantenedor da obra. Deus vai enviar pessoas te procurando. Não é para te sugar, não. É para você ajudar eles com abraço, com oração, com auxílio. Porque eu sei de onde eu te tirei. Eu sei a obra que fiz contigo. Tu és um vaso escolhido na mão do Senhor. E diz o Senhor, o diabo não está contente com a tua posição. O vento vai soprar para te entristecer. Mas toda vez que tu lembrar dessa mensagem, tu diz, eu não precisei de sacrifício. Ele sacrificou por mim. Estenda a mão assim, que eu vou profetizar na tua vida. Na vida tua, dos teus filhos e da tua esposa. Vou eu te prosperar. Tu vai sustentar missionários. Existe um projeto no teu coração. Tu terás para emprestar e dar. Porque eu sei o que tu já passou. Os 38 anos que tu passou, ninguém estendeu a mão para ti. Mas Jesus desceu lá, porque alguém intercedia por ti. E vou eu te dar dons. Não te chamei para o destaque, para os púlpitos, para o holofote. Tu vai onde os homens não querem ir. Aleluia. Cadê a esposa dele? Corre aqui, irmã, que eu vou profetizar na vida de vocês aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmão. Isso aqui é só para crente espiritual. E se você for pentecostal espiritual, aqui você tem liberdade, irmão. Se sentir vontade de profetizar, abraçar, dar glória a Deus, falar no idioma do céu, tá livre. Vem cá, André, fica aqui, irmão, vem cá. Estenda a mão para cá, igreja. Estenda a mão, nós já vamos aqui. Diga assim, Deus, toda a ferramenta preparada contra esse casal cai hoje. Obra de macumbaria, obra de feitiçaria, inveja, cai por terra, porque foi eu que uni essa aliança. Por quantas das vezes o diabo já quis separar, mas marquei esse dia, marquei esta hora e renova essa aliança. A unção que eu te dou, é a unção que eu te dou. A unção que eu te dou, é a unção que eu te dou. Vai e ganha almas para o reino. Vai e ganha almas para o reino.